Bem-vindo, bem-vinda à sétima live de aquecimento para a Semana da Estabilidade de Taludes. Vamos chegando. O tema dessa live é Fundamentos de Análise de Percolação. Análises de percolação muito utilizadas hoje em barragens, projetos de barragens, verificações, auditorias. Matheus Portera, Fabiola, boa tarde, vamos chegando. Quem já fez uma análise de percolação? Quem nunca ouviu falar? Lucas, fala Lucas, tranquilo? E aí, Matheus? Quais são os fundamentos de uma análise de percolação? Se você ainda não se inscreveu na Semana da Estabilidade de Taludes, depois dessa live, corre aqui no link da bio do Instagram, faz a sua inscrição, porque nós vamos falar bastante na semana que vem. Também sobre análises de percolação, análise de sensibilidade, análises determinísticas em geral, análises probabilísticas, análises sísmicas, análises de tensão, deformação e como você, seja engenheiro civil, engenheiro de minas, engenheiro geólogo ou um geólogo ou ainda estudante de alguma dessas profissões, pode trabalhar na geotecnia dominando softwares, pode se destacar, entrar em uma boa empresa e até empreender a partir do domínio de softwares em estabilidade de taludes. Klinge, você está falando que eu preciso saber software para conseguir trabalhar na geotecnia? Não necessariamente, mas você pode ter certeza que esse domínio vai ser um excelente facilitador para a sua entrada, para o seu ingresso na carreira, não tenha dúvida alguma. E eu tenho um monte de alunos que falam isso todos os dias, inclusive que falaram, que também escutaram lá na graduação de professores falando, você precisa aprender teoria, software você aprende depois. E já não é essa a nossa realidade. Faz tempo que não é. Bom, beleza. Luana, tudo jóia, Luana, Gilson, Rafael. Quem aqui é engenheiro civil? Quem é engenheiro de minas? Quem é geólogo ou outro? Ou outra profissão, deixa eu saber. Deixa eu fixar meu comentário aqui com o tema da live. Show! Bom, se você fez engenharia civil, talvez engenharia de minas também, é bem provável que você tenha estudado sobre percolação aplicado aí a barragens, aplicado talvez a pilhas de estéreo, né? Até mesmo a encosta. A encosta é até um pouco mais difícil de se ver, mas isso é uma exigência que a gente já tem visto com mais detalhamento recentemente. Ó, o Matheus é geólogo, show de bola. A Luana é engenheira civil. Luiz está chegando também. E então, por acaso, vocês lembram de ter ouvido falar, ou até mesmo em pós-graduação, né, quem tiver feito aí, em rede de fluxo? Sim ou não? Lá em mecânica dos solos, geralmente o professor pegava e te apresentava uma rede de fluxo para explicar percolação. Sim, né, Luana? Show de bola. Essa rede de fluxo é uma representação do caminho de percolação da água, das pressões ou cargas. Então, a partir do desenvolvimento de uma teoria, de um estudo lá do professor Arthur Casagrande, né, que foi um grande contribuinte também para a mecânica dos solos, a gente começou a estudar um pouco mais a questão da percolação. E com essa rede de fluxo, que é nada mais um traçado de linhas de fluxos e linhas equipotenciais, você consegue calcular vazões que está percolando por dentro de um maciço, de uma barragem ou da fundação.
Consegue calcular gradientes, gradientes hidráulicos, gradientes críticos, consegue calcular cargas e pressões. Então, pode a pressão, assim como carga piezométrica, carga total, que são cargas aí o tempo todo hoje monitoradas em barragens, principalmente aplicadas à mineração. Portanto, o que acontece? Nós precisamos monitorar isso no campo, precisamos trazer isso para verificações de estabilidade, porque a gente já tem norma exigindo isso, você tem diretrizes de projeto, a gente tem aí a ANM, né, a resolução ANM 95 para a mineração que está exigindo lá essas verificações, esses estudos de percolação. E como que a gente chega lá em uma rede de fluxo que vai nos levar a essas análises de percolação acopladas, né, com análise de estabilidade? Em algum momento da semana eu já cheguei a falar nesse termo. O que é uma análise acoplada? É quando você tem um tipo de análise feita em conjunto com outra. Por exemplo, estou fazendo uma análise de percolação, onde eu sei que existe e estou simulando o caminho, né, o fluxo da água, do rejeito por dentro da barragem, né, aquela lama, e a gente vai fazer, juntamente com esse estudo, uma análise de estabilidade. Você vai ver isso aí, lá na NBR 3028, sobre barragem na mineração. Você vai ver isso em diretrizes de projeto, como o manual da Eletrobras, você vai ver isso na resolução da ANM. E assim, quando você está fazendo uma análise de percolação junto com uma análise de estabilidade, a gente chama isso de análise acoplada. Estou fazendo uma análise de estabilidade junto com dados aí de tensões in situ, com variação de estado de tensão no solo, ou seja, com uma análise de tensão deformação, a gente chama isso de análise acoplada. Mas voltando aqui ao caso das análises de percolação, essa rede de fluxo, como é que ela pode ser determinada? Casagrande ensinou para a gente lá atrás a você fazer isso até mesmo à mão. Hoje, dá para depender de fazer rede de fluxo, traçar rede de fluxo à mão, depois lançar isso para um AutoCAD, depois trazer para um software de percolação? Não. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, nós temos os softwares de estabilidade, como GeoStudio, como Slide 2, Geo5 e outros, que traçam essa malha a partir dos nossos dados de entrada. E essa malha é feita baseada em quê? Baseada em elementos finitos. Esses elementos finitos, para quem veio das engenharias, né, eu não sei se na geologia tem disciplina de mecânica. Quem falou aí que é geólogo, me ajuda aí, por favor. Vocês veem alguma disciplina de mecânica na geologia? Vê, Matheus. Quando você está estudando, né, lá atrás, tem gente que acabou de formar, tem gente que está estudando, tem gente que já tem mais de 10, 20 anos aí de formado, né? Eu estou completando 10 anos ano que vem. O tempo passa rápido, né? Perdi um pouquinho de cabelo na época da graduação, mas faz parte. Então, quando você estava lá na mecânica, lá, mecânica dos solos, né? Mecânica dos solos fala um pouquinho também, né? Show. Quando você estava lá na mecânica, você via, vamos puxar um pouquinho na lembrança aqui, ó, como que a partir do momento que você aplica uma forcinha em uma viga, em um elemento, aquilo causava uma deformação. Tá lembrado? Vagamente? O que um método de elementos finitos vai fazer é justamente isso, proporcionar aí essa deformação a partir de uma carga ou proporcionar a partir de derivadas parciais lá um estudo de uma movimentação, um deslocamento, que aqui a gente vai poder traduzir isso aí a partir de fluxo. Sendo assim, eu vou mostrar para você aqui algumas redes de fluxo, tá? Que podem ser feitas à mão e no segundo momento como é que o software vai interpretar isso. Eu já te adianto, quem sabe fazer esses tipos de análises
análise de percolação, seja em regime de fluxo permanente, transiente. Se você não sabe o que isso significa, vamos falar um pouquinho mais. Já está saindo na frente muito mais do que quem simplesmente sabe fazer uma análise de estabilidade convencional. E quem não sabe fazer nada, então, aí que já está ficando para trás mesmo. E essa semana eu já te mostrei um monte de oportunidades aqui para vagas, né? Boas vagas aí para geotecnia, seja para geólogo, seja para engenheiro, que pediam lá domínio em softwares de estabilidade, software A, software B. E cada dia que eu entro no LinkedIn, eu vejo mais uma oferta diferente. Então o mercado está aquecido? Tá. Pode falar quem for que não estou achando emprego, é porque você não está procurando, porque vaga tem. E se você for empreender, então, você tem campo demais. Mas vamos voltar lá. O Matheus Arista que estava aqui, que eu digo, já está tirando mais de 20 mil por mês só com o laudo de estabilidade que eu estou sabendo. Uma analisinha aqui, uma rede de fluxo, na verdade. Né? Esse aqui é exemplo clássico lá do Carlos Souza Pinto, o livro de mecânica dos solos, né? Do Carlos Souza Pinto. E a gente vê aqui uma barragenzinha de concreto, só para não confundir muito no primeiro momento, e essa rede de fluxo aqui. A gente tem as linhas de fluxo, né? E a gente tem aqui as equipotenciais. Clínio, por que você está explorando essa teoria? Já vi isso aqui na graduação. Calma, pequeno gafanhoto, que isso aqui faz todo sentido para onde a gente vai chegar. Então, essa rede de fluxo ela pode ser traçada à mão, né? Mas para fins didáticos. Na prática, o software vai te dar aquilo que você está pedindo. Então, saiba como pedir. Né? Para saber como pedir, a gente tem que trazer alguns dados de entrada, condições de contorno, mas vamos melhorar isso aqui. O que importa para fins aqui de cálculo de vazão, por exemplo, é a gente lembrar lá daquela equação de Darcy aplicada a fluxo, né, bidimensional, e ela vai depender de quê? Do número de canais de fluxo. Lembra? O que é esse número de canais? É esse espaço aqui entre uma linha de fluxo, como essa linha limite aqui, onde está esse ponto B, e a inferior. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de fluxo. Portanto, eu tenho 5 canais de fluxo. Um canal, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, o quarto e o quinto. Está aqui, 5 canais de fluxo. O que importa demais para a gente, principalmente se trabalhando com instrumentação, com monitoramento no campo? O que o monitoramento no campo faz é justamente interpretar esse desenho aqui, né? E assim, quando você tem aqui um reservatório e a água infiltra por essa fundação, ela começa a perder carga hidráulica. Então, aqui no nível do terreno, né, na divisão, na separação do reservatório com a fundação, já é uma equipotencial. Aqui é uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, até a 13ª. Que é onde a gente já tem a separação aqui, da fundação saturada e da pressão atmosférica aqui fora, né? Então, um geralzão aí de mecânica dos solos. Da mesma forma que nós temos os números de canais de fluxo, a gente tem esses espaços entre duas equipotenciais, que são os chamados, ou as chamadas faixas de perda de potencial. E da mesma forma, se eu tenho 13 equipotenciais, eu tenho 13 menos uma faixa de perda de potencial, porque são esses espaços. Então, beleza, 13 equipotenciais vai me dar 12 faixas de perda de potencial. Com número de canais de fluxo, com número de faixas de perda de potencial, com a permeabilidade desse material e a perda de carga total do sistema, ou seja, se você tem aqui um nível d'água a 10 metros, né, uma coluna d'água, melhor dizendo, de 10 metros no reservatório, e essa água percola por baixo da barragem e sai aqui no nível do terreno, para onde? O que está acontecendo aqui? A gente está tendo uma perda de carga correspondente a esses 10 metros, porque existe todo um corredor polonês, né? Eu sempre gostava de falar isso na faculdade. Existe um corredor polonês aqui, onde acontece essa perda de carga. Com isso, a gente calcula vazão. Beleza.
Dá para ser calculado também por dentro do maciço? O princípio é exatamente o mesmo. Aqui, essa é uma figura bem comum lá do livro Obras de Terra, e ela mostra uma rede de fluxo agora, por dentro da barragem, uma barragem de terra, e essa água está caindo aqui em um colchão drenante, né? Como que a gente faz com que isso aconteça? Esse colchão drenante tem que ser de um material muito mais permeável do que do maciço. E no final das contas, é isso que a gente está buscando em fazer um projeto de barragem. Eu quero uma barragem cada vez mais impermeável, e como a água vai infiltrar, caso você não tenha nenhum sistema aqui de impermeabilização, como asfalto, né, placas de concreto, isso não é utilizado para barragens de terra, você vai ver isso sendo mais utilizado para barragem de enrocamento, então a água infiltra. Opa, se a água infiltra, o que vai acontecer? Se essa água tocar aqui no talude de jusante, nós temos uma boa possibilidade aí de erosão, né, de carreamento de partículas de piping. Isso não é nem um pouco interessante. Como que a gente protege essa barragem? Fazendo uma canalização, vamos falar assim, fazendo uma drenagem interna, melhor dizendo. E essa drenagem interna pode ser aí um tapete drenante, né, um colchão horizontal, que vai ter uma permeabilidade maior. Se esse material tem permeabilidade maior, a linha piezométrica vai caçar aqui esse colchão. Beleza. Aqui a gente tem uma outra fotinha, onde também é uma barragem, né, de terra, e eu só coloquei ela para te mostrar esses brinquedinhos aqui, ó. O que é isso aqui? Instrumentação, né? Piezômetros. Lá na prática, lá no campo, a gente insere esses piezômetros espraiados aí em pontos estratégicos da barragem, do maciço, fundação, pontos geralmente críticos, onde a gente vai conseguir monitorar essas pressões, né? Por a pressão, monitorar essas cargas aí hidráulicas. Beleza. Isso aqui é a teoria, a fundamentação da coisa. Onde que está a importância disso para quem está entrando agora em uma empresa e vai mexer com análise de percolação e ela tem lá uma excelente ferramenta? Tá, que ela precisa entender disso aqui, ó, entender o conceito de rede de fluxo, o conceito aí de percolação, o que a gente precisa para fazer esse estudo. Ok. O início da teoria é isso aqui. Quando você vai entrar em um software como lá, GeoStudio, e vai fazer uma análise de percolação, ele vai simplesmente falar para você assim, ó, beleza, fala para mim qual que é o seu problema, qual é a sua geometria. Então você vai apresentar lá, vai entrar com a sua barragem, né? Desenha lá a sua barragem, ou já traz isso importado aí de um AutoCAD, sei lá, de um Civil 3D também, né? Desde que te gera aí um perfil em 2D. E o GeoStudio, ó, vou dar um spoiler para vocês aqui que talvez nem todos tenham escutado já. O GeoStudio esse ano já deve estar lançando a versão 3D. Então aguardem cenas dos próximos capítulos. Mas até agora o 2D funciona perfeitamente. As normas vão te pedir análise aí, não exigindo nada 3D, né? Porque o nosso histórico todo de trabalho até agora é em 2D. E assim, entrou lá com a geometria no GeoStudio, o Slide 2, o software que for de estabilidade, ele vai reconhecer a sua geometria e em um segundo momento você vai ter que informar outras coisas, como os materiais, as propriedades desses materiais. Então pensa comigo. Deixa eu ver se vocês estão bons aqui, ó. Quem já mexeu com análise de estabilidade vai me ajudar. Vou esperar alguém colocar aqui nos comentários. Quais são os parâmetros que a gente precisa para fazer uma análise de estabilidade? Uma análise determinística lá e chegar em um fator de segurança. Rafaela Gomes. Ó, Rafaela tem um encontro marcado comigo hoje às 8 horas da noite. É nossa convidada aqui para falar sobre o primeiro ano de uma engenheira júnior, que já nem deve ser júnior mais, rapidinho ela já deve ter virado até engenheira plena, lá
na Terra-Sol. Fala, Eberson, tranquilo? Vamos lá, me ajuda aí. Do que a gente precisa de parâmetros para fazer uma análise de estabilidade? Rafaela não vale não. Arthur, vamos lembrar lá de Mohr-Coulomb. Eita, Clint, tá pegando pesado. Ó, Cássia já falou aqui, ó, resistência e ângulo de atrito. Eberson, coesão e ângulo de atrito. Mohr-Coulomb, né, Eberson, na essência. É isso aí. Se você tem lá coesão, tem ângulo de atrito, você já tem parâmetro de resistência. Aí veio o Robert e matou mais ainda, ó, peso específico. Pô, isso aí, show de bola. Coesão, né, ô Cássia? Exatamente. Isso, né, ó, o Abrego também falou. Esses são parâmetros de resistência, né, coesão, atrito, para a gente fazer lá a nossa análise de estabilidade, chegar em um fator de segurança e beijo nas crianças, né? Não, de forma alguma. Você vai agora comparar aquilo com as normas. Beleza. Agora, e para fazer uma análise de percolação? Só para a gente determinar aquilo ali no software, ó, a vazão que está percolando pela barragem, mais as pressões, qual que é a podopressão, qual que é o excesso de podopressão, qual é a carga total a 5 metros de profundidade abaixo da fundação. Quais vão ser os parâmetros? Vamos ver quem mata. Análise de estabilidade em equilíbrio limite está para... Vamos lá, ó, me ajuda aí, ó. Análise de estabilidade em equilíbrio limite está para parâmetros de resistência, assim como a análise de percolação está para que tipo de parâmetro? É só você lembrar da lei de Darcy clássica. Quem me ajuda? O Clint pegou pesado agora. O que eu preciso de resultado? Ó, índice de vazios, beleza, tá esquentando, tá melhorando. Maior o índice de vazios, eu vou ter uma certa magnitude de uma propriedade. Menor o índice de vazios, outra, né? A granulometria do material também vai me influenciar bastante nisso aqui. Coeficiente de infiltração. Se você estiver fazendo uma análise que envolva, por exemplo, chuva, envolva evaporação também, né? Esse coeficiente de infiltração vai ser importante para a gente. Agora eu vou ficar com o que o Robert e o Eberson já falaram aqui, ó. Vou juntar, né, a resposta do Vitor com a deles. Coeficiente de permeabilidade ou coeficiente ou de condutividade hidráulica, né? Condutividade hidráulica desses materiais. Então, quando você tem a permeabilidade do solo ou, né, de todos os solos, as camadas que vão compor lá o seu problema, barragem, fundação, a partir dessa permeabilidade, que é o coeficiente K, né, Robert? A gente consegue fazer esse estudo de percolação. Se você não tem permeabilidade, não tem estudo de percolação. E aí a gente vai falar lá dentro do software. Qual vai ser o nível d'água no reservatório, qual vai ser a cota do nosso reservatório da barragem, e entramos com essas propriedades, né? Condutividade hidráulica, aí a gente vai ter lá um fluxo, a gente vai ter uma percolação. Só que a isotropia do material vai influenciar nisso. Eu vou pegar essa live aqui para falar basicamente de estudo de percolação em barragens, beleza? Então vamos pensar o seguinte. O que é isotropia? Lembra? Quando você tem determinada propriedade igual ao longo de todas as direções. Então vamos pegar aqui o caso de anisotropia, que seria o contrário, para a permeabilidade. A permeabilidade na vertical, ela é diferente da permeabilidade na horizontal. Isso acontece em um contexto de barragem? Como que você consegue enxergar na construção de uma barragem esse coeficiente K
com magnitude diferente? Quem me ajuda? Deixa eu só pegar minha água aqui que eu esqueci de encher. Como que a gente consegue enxergar anisotropia? Não, essa aula aqui vale milhões, hein? Como que a gente consegue enxergar anisotropia em um projeto de barragem? E nem sempre é fácil determinar isso aqui na prática. Muita gente vai para o lado das estimativas e depois corrige isso lá na frente. Essa parte da correção ela é fantástica. Pronto, enchi aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó. A velocidade da montante para jusante, tá, vamos melhorar. Vamos imaginar características da permeabilidade das camadas existentes. Tem que fazer todo um levantamento lá, né? E aí vamos supor que a fundação dessa barragem, onde você vai altear a barragem, seja de material isotrópico. Então, permeabilidade em X, permeabilidade em Y, elas são iguais, ou muito próximas aí de serem iguais. Mas você consegue enxergar que a permeabilidade, em função disso, né, Vitor, em função do fluxo de montante para jusante, essa permeabilidade da barragem em si, ela tem tudo para ser diferente? Ou seja, a água vai infiltrar com uma velocidade desde a crista da barragem até a base, com uma velocidade que eu te garanto que na grande maioria das vezes eu ainda não trabalhei em nenhum projeto de barragem que fosse o contrário, mas ela vai ser menor do que a permeabilidade na horizontal. Por que isso acontece? Deixa eu pegar um caderninho aqui. Quem me ajuda? Na hora que a gente mais precisa, a gente fica a pé. Vou pegar uma folha. Vocês estão me entendendo onde que eu quero chegar? Peguei uma aqui, peguei. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui de uma barragem. Vou desenhar um nível d'água aqui. Aqui é montante, aqui é jusante. Vamos ver aqui, ó. Não tem pressão para descer e força ela para baixo. Gravidade, não necessariamente. É lógico que a gravidade também vai estar presente, mas vamos lá, vamos melhorar. Estou gostando que vocês estão empenhados aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, esse projeto aqui, ó, esse croquis aqui, ó, de barragem. Aqui, vocês estão conseguindo enxergar aí? Me dá um feedback. Aqui eu tenho a fundação da minha barragem. Aqui eu tenho a barragem. Ó, nível d'água está aqui, então esse aqui é talude de montante, esse aqui é talude de jusante. Show! Beleza. O que vai acontecer antes de existir barragem, como é que a gente faz para subir essa barragem aqui? Como que passa-se a exigir barragem? E haja barragem? Não é assim. Para você criar uma barragem, você tem que ir compactando, ó. Então, espraie uma camada de solo, 30 centímetros, 40 centímetros de solo solto, depende do solo também, né? Depois você vai pegar um equipamento, lá, a Luana falou, claro, né? Pequeno gafanhoto, em camadas de solo compactado, simples assim, exatamente. Então, compactou uma camada, show de bola. O que vai acontecer? Na sequência, vai vir lá o técnico, né, em compactação e vai compactar a segunda camada. Depois ele vai vir, pode ser depois do almoço, né, pode ser depois do café, ele vai compactar a terceira camada, a quarta camada, até
terminar de compactar essa barragem. Na prática, a tendência é que, após essa compactação, seja mais ou menos aí segmentada, a tendência é que a passagem da água por entre aqui, uma camada e outra, e isso depende basicamente da qualidade, né, dessa compactação. Então a tendência é que a velocidade da água aqui seja maior. Você conseguiu entender o fundamento? Por quê? Porque isso aqui depende de um processo que é diferente da formação aqui dessa fundação, muitas vezes, né? Tanto que aqui o processo é mecânico. Então, reservatório cheio, a água tende a encontrar um caminho, uma facilidade maior de percolar aqui na horizontal. Consenso? Todo mundo consegue entender isso? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou falar que na horizontal existe um coeficiente de permeabilidade KH, né, de horizontal, e na vertical vai existir um coeficiente KV. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando você entra com essas informações lá no nosso facilitador, o vulgo software, ele vai te perguntar isso. Qual é a anisotropia do seu material? Ou seja, quanto vale KV sobre KH? Quanto que vale essa relação aqui, Ou seja, basicamente qual que é a porcentagem aqui da sua permeabilidade na vertical em relação à permeabilidade na horizontal. Estamos usando aditivo químico para ajudar nesse processo de impermeabilizar maciço. Cara, excelente! O problema de barragem não é a água infiltrar, né? Não é a água entrar para dentro do maciço. O problema é que você tem que conduzir ela, de certa forma, a sair. E a sair com segurança. Se tiver carreamento, ferrou, né? Liquefação, ferrou. Então, essas pressões têm que ser muito bem ajustadas, muito bem monitoradas. Então, a gente chegou no ponto que eu estava lá para a gente continuar, né? Depois dessa revisãozinha. Você vai chegar lá no slide 2, lá no GeoStudio, vai falar assim, a permeabilidade do meu solo na direção tal, e geralmente ele vai te pedir essa permeabilidade na horizontal, e em um segundo campo ele vai falar assim, qual que é o valor de K2 sobre K1, ou qual que é o valor de KV sobre KH. Aí o que você vai fazer? Você vai pensar nessa anisotropia e vai inserir lá o seu valor. Beleza, vamos lá. Com o projeto de barragem, em um mundo ideal, assim como em qualquer outro projeto envolvendo geotecnia, em um mundo ideal, você teria todos esses dados de entrada. Permeabilidade em X, permeabilidade em Y. Um outro ensaio aqui também envolvendo solo não saturado, já vou chegar nele, mas infelizmente na prática nem sempre é assim. Para barragem na mineração, onde rola verba, e a gente já tem muito histórico de problema com isso, você tem mais parâmetros. O gerente, né, toda a gestão da empresa já tem uma outra visão completamente diferente daquele seu Zé, talvez aquele seu tio que acabou de comprar uma fazendinha lá e ele quer construir uma barragenzinha lá para dessedentação, para piscicultura. Mas como essa barragem ela é enquadrada pelo órgão como barragem, mais cedo ou mais tarde você também vai ter que apresentar uma caracterização dessa barragem para o órgão. E aí vai entrar em outras questões aqui, volume armazenado, nível de risco, não é o nosso foco. Mas, beleza. Você vai, então, ter ou não essas propriedades para fazer a sua análise de percolação. O que acontece na prática tenho esses dados? Beleza, amém, vamos dar sequência. Se você não tem esses dados, e isso acontece principalmente quando a barragem já está executada, né? Depois de 2015, com o rompimento da barragem de Fundão,
depois de 2019, Brumadinho, o que aconteceu a fiscalização ficou cada vez mais rigorosa, isso é excelente, e assim as barragens que estavam, entre aspas, irregulares ou que não tinham um cadastro, elas precisaram passar a ter. E aí, aquele proprietário, aquele empreendedor que tinha essa barragem lá na propriedade dele, precisou ir atrás de quem? Ir atrás de profissional da geotecnia, engenheiros, geólogos que atuem diretamente aí nessa questão, tá? Eu vou chamar aqui como geotecnia de barragem, beleza? Assim, a barragem já está pronta. O seu Zé tem essa barragem lá há 30 anos e agora ele precisa chegar para o órgão e falar assim, ó, não, a barragem está estável por causa disso e disso e disso. Eu tenho os projetos aqui, tenho uma auditoria que está comprovando isso aqui. Como fazer esse estudo quando você não tem todos esses dados? A gente pode, a partir de monitoramento, a partir de instrumentação, calibrar o nosso modelo lá dentro do software. Então, observa que não é tão trivial a obtenção e até o monitoramento desses dados. Mas, no nosso contexto aqui, principalmente aplicado à mineração, isso é totalmente necessário. Sendo assim, você pode muito bem trabalhar com dados até estimados lá da sua permeabilidade e você vai confrontar essas estimativas com quem? Com o monitoramento de campo. Aí lá no monitoramento, quando você tiver lá os seus piezômetros instalados no maciço da barragem, na fundação e começar a monitorar aquelas pressões, aquelas cargas hidráulicas, você vai e traz isso para o software. Isso é calibração. Por quê? Porque às vezes você está fazendo um primeiro estudo de fluxo, uma primeira análise de percolação, você está tendo ali uma linha piezométrica que está levando para um filtro, né, de areia, só que as pressões não condizem com as pressões no campo. E agora vem a melhor parte, a cereja do bolo. Anota isso aí, faz o que você quiser, né? Depois isso aqui vai estar gravado também, vai ficar aqui, você salva esse negócio de alguma forma. Seguinte, vou até beber uma água. Amanhã é sexta-feira 13 e tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui. Se você está fazendo uma baita análise de percolação no software, você gastou tempo em cima dela, né? Tá até brilhando, a análise está toda colorida. Eu gosto muito de análise de percolação porque ela vem toda colorida, né? Então dá para você ver os gradientes de pressão, fica lindo, maravilhoso. Agora, se a sua análise é bacana, que você modelou lá no software, com os parâmetros que você tirou do sovaco, ou tirou da literatura mais consagrada da geotecnia, se ela não condiz com aqueles dados de campo, a sua análise não serve para nada. Simplesmente assim, ela não serve para nada. Você só jogou tempo fora. Mas calma que dá para a gente resolver isso. Essa resolução vem com a chamada calibração do seu modelo, ou a calibração de fluxo a partir dos seus dados de campo, a partir desse monitoramento. Deu para entender? Dificilmente, principalmente fora aí da mineração e até dentro também, vai depender de onde você está trabalhando, da empresa e tal, mas dificilmente você vai conseguir levar uma boa amostragem para o laboratório e vai falar assim, ó, eu quero que você faça a verificação de permeabilidade, né? Faça um ensaio de permeabilidade, seja a carga variável, seja a carga constante, de acordo com o tipo de solo. Na vertical, depois você vai pegar uma outra parte aqui, né, desse solo, vai pegar uma outra amostra, vai girar ela, vai fazer na horizontal. Não. A gente acaba trabalhando muito aí com dados de trabalhos anteriores, com aquele mesmo solo, né? A TerraSol eu sei que tem um laboratório fantástico. Ó, o Elide já apareceu por aqui, ó. Tem um laboratório fantástico lá de mecânica dos solos, presta esses serviços, né? Quem estiver precisando, inclusive, pode entrar em contato com eles aí. Mas nem sempre esse é o nosso contexto nacional, para tudo quanto é tipo de obra. Meu padrinho de casamento, ele ano passado foi pro
noroeste de Minas trabalhar só com execução de barragens. E lá é distante basicamente de tudo. A 150 quilômetros tem Brasília, vai ter laboratório lá, mas a logística desses ensaios ela é complicada, tá? Então, pelo amor de Deus, eu não estou querendo abrir precedente aqui para você poder não mexer com laboratório ou com ensaio de campo e fazer tudo simplesmente com estimativa. Não, mas eu quero dizer que em um mundo real, o que acontece é que a gente precisa muitas vezes usar desses dados aí, talvez de literatura, trazer para o projeto e como que você passa a ter respaldo com isso na sua análise depois. Fazendo conexão com os dados lá do campo, com monitoramento de campo. Tenho piezômetro na minha barragem, ótimo, vai controlar lá essas pressões, essas cargas. Tenho medidor de nível d'água, que você pode fazer, né, manualmente mesmo. Pega lá um tubo de PVC, fura esse tubo na ponta, faz lá uma... Ah lá, ó, o Eberson falou de Unai, ó. É exatamente o Unai que esse meu padrinho está trabalhando. Exatamente, Eberson, matou a charada. Talvez você até conheça. Então, a gente precisa estar conciliando. É aí que está entrando a questão da instrumentação. Se você vai fazer uma barragem hoje e ela não tem instrumentação, você pode ter certeza, o órgão ambiental, a FEAM, por exemplo, aqui, a ANM, né, hoje vai jogar a classificação de risco dessa barragem lá para cima. E aí você vai ter que, ou seu cliente vai ter que caçar ou correr atrás de quem faça esse acompanhamento. Joia? Beleza. Além dessas propriedades aí de permeabilidade, se você entrar, por exemplo, lá no GeoStudio, ele vai te pedir um chamado teor de umidade volumétrico ou umidade volumétrica. Por quê? Essa informação sai para você a partir de um ensaio de papel filtro. Isso aqui já está lá dentro da mecânica dos solos não saturados, é um pouquinho mais avançado. Eu nem vi isso na graduação, fui descobrir o que era isso trabalhando já com barragens. Vi um pouquinho na pós também, mas a gente tem, na verdade, na graduação um tempo muito escasso, né, para você abordar tudo. Acaba que isso fica sendo disciplina optativa e muita gente, a grande maioria, nem vê. Então, o que acontece é, nesse estudo de papel filtro, nesse ensaio de papel filtro, quem já fez ensaio de papel filtro aí ou já ouviu falar, né? Nós vamos ter lá a chamada curva característica ou curva de retenção, que ela vai estudar, muito assunto, né? Ela vai estudar o quê? Ela vai variar para você qual é a sucção mátrica, ou seja, qual é a pressão da água negativa naquela região vadosa da barragem. Pô, Clínio, você falou grego aí agora, né? Nós sabemos que abaixo da linha piezométrica, dentro de uma barragem, você vai ter lá podopressão. Em função do quê? Em função de carga hidráulica. Agora, acima da linha piezométrica, também existe pressão da água. Principalmente por quê? Porque nós estamos falando em um maciço feito com material mais impermeável. Tamo junto, né? Assim, o que vai acontecer? Da mesma forma que eu tenho podopressão positiva abaixo da linha piezométrica, eu tenho essa podopressão negativa acima, ou essa sucção mátrica. Mas como é que você determina isso? A partir de ensaio em laboratório, e a gente vai precisar entrar com uma informação nesses softwares aí, esse é o caso do GeoStudio, que ela está totalmente relacionada com essa sucção. Que informação que é essa? É o nosso teor de umidade volumétrico. Beleza. Com isso, a gente fecha aqui o caso das propriedades hidráulicas para fazer uma análise de percolação. Então, vamos recapitular. Parâmetros de resistência são, né, alguns dos parâmetros que estão relacionados com estabilidade de taludes, equilíbrio limite, assim como propriedades hidráulicas estão relacionadas com análises ou estudos de percolação.
Se eu juntar todas essas informações, uma análise acoplada aí, que as normas, que esses termos aí vão nos exigir. Além disso, eu estou vendo que essa live vai demorar. Quem tiver que sair aí às 2 horas para trabalhar, se for no home office, tá ótimo, né? Estamos em casa. Mas vai ficar gravado também. Você não deixa de assistir isso aqui, não. Depois de entrar com a geometria, depois de entrar com esses parâmetros, dentro do software você vai precisar criar uma malha. Lembra que eu comecei falando, né? A chamada malha de elementos finitos vai ser quem vai nos possibilitar fazer esse estudo aqui de percolação? É ela. Voltando lá na teoria de tensão-deformação, aplicada aqui nessa análise numérica, você vai ter os chamados elementos finitos e você vai modelar isso dentro do seu software. Vai lá modelar a barragem, a fundação, o filtro e assim por diante. Beleza. Parâmetros, né, propriedades de percolação, geometria, a malha em si. E com esses dados, a gente passa para a etapa de resolução do problema e vamos fazer então a verificação dessa percolação. Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Isso aqui é uma barragenzinha, ó, modelo bem simplesinho, uma fundação com um único material, né? Essa fundação aqui até pouco espessa, né? Ó, elementos finos foi uma grande sacada, uma baita sacada, né? E aí a gente tem aqui, ó, uma barragem, coloquei uma trincheirazinha aqui, né? Essa trincheira ajuda na resistência ao arraste e ela tem um filtro vertical e um filtro horizontal. Coloquei aqui até alguns pontos para fazer monitoramento. Então cada pontinho desse aqui vai ser a base, né, de um instrumento que vai chegar lá depois. E agora eu te apresento a chamada análise de percolação em regime permanente. Olha o que a gente está vendo aqui, ó. Reservatório cheio. E aí você tem aqui a linha piezométrica. E ela está chegando aqui, ó, na base, né, do nosso filtro vertical. Quanto mais alta for essa barragem, existe essa tendência disso aqui acontecer em função da permeabilidade do material. Então ela está caindo bem aqui embaixo, poderia vir até aqui em cima, né? Pegar aqui no filtro vertical e depois ela tomar cabo para o filtro horizontal e jusante afora, mas beleza. Você está vendo aqui uma coisa muito interessante. Essas linhas quase verticais aqui são as chamadas linhas equipotenciais, né? Então, para fazer uma representação da rede de fluxo aqui, estaria faltando só traçar as linhas de fluxo e a gente consegue fazer isso também. Mas com essa representação aqui, né, que o software vai te gerar, você já consegue fazer estudos, por exemplo, de pressões. Opa! Então, quando eu colocar um piezômetro aqui, ó, pertinho do filtro, será que essa pressão, que o meu instrumento, o meu piezômetro está lendo, está de acordo com o meu software? Com a análise que eu fiz no software? Ah, está de acordo. Deixa eu mostrar o meu dedão aqui, ó. Está de acordo. Então, beleza. Vamos verificar a posição dessa freática aqui, ó, se ela está batendo, né, lá no seu software. O mais importante não é nem necessariamente a exata posição da freática, mas são as distribuições das pressões. Poxa, se por acaso isso não estiver acontecendo, se eu estou lá nesse exato ponto aqui, ó, no software, com a pressão que ela está diferente daquela do campo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma calibração de quem? Do seu modelo no software. Como que é feita essa calibração? É forçar a pressão aqui, ó. Você vai pegar, dar um pique aqui no software, lá naquele elemento finito. Eu posso estar falando inglês para muita gente aqui, tá? Mas na semana que vem a gente vai melhorando isso aqui. Vou passar um apanhado geral de todos esses tipos de análises. Nós vamos fazer uma análise de percolação do zero. Mas, para essa finalidade da calibração, você vai mexer, adivinha em quem? Em quem eu comecei
falando agora mesmo, na base, no fundamento, que é quem? A chance é que se você tiver feito esse estudo de percolação entrando com dados aí estimados, ou você fez lá, levou para o laboratório, conseguiu a permeabilidade na vertical, mas não tinha a horizontal ou vice-versa, isso vai te dar uma certa defasagem desses resultados lá do monitoramento. Como é que a gente faz isso? Calibração. A calibração basicamente é você mexer nesses parâmetros de entrada. Permeabilidade e anisotropia. E você vai brincando com isso, você pode mexer na densidade desses elementos finitos, tá? Um pouquinho mais avançado aqui pra gente, mas a intenção é, o seu software, ele tem que estar dando que resultado? Aquele resultado que você está vendo no campo. Senão a sua análise é porcaria e você vai ter que fazer alguma coisa em cima disso. Joia? Você viu então uma análise de percolação em regime de fluxo permanente, ou seja, enchi o reservatório e agora eu vou ver como que a linha piezométrica está se comportando ali dentro do maciço no período de operação dessa barragem. Ela já tem 100 dias, 200 dias, 5 anos de operação e existe um regime de fluxo permanente ali dentro. Beleza. Nesse segundo momento aqui, ó, olha o que eu acabei de fazer. Você está vendo aqui uma chamada análise acoplada. Porque eu peguei a barragem lá naquela fase de operação e fiz agora uma análise de estabilidade com ela. Então eu peguei aqui ó, o talude de jusante. A gente sempre vai fazer essas verificações. Talude de jusante, talude de montante e vai verificar esses fatores de segurança. Cheguei aqui em 1,79 para o talude de jusante, está excelente, né? E uma outra verificação de percolação que a gente também precisa fazer para atender norma são as chamadas análises em regime transiente ou, no nosso contexto aqui, na possibilidade de um rebaixamento rápido. E aí você vai ver o seguinte, essa aqui, ó, ela está simulando aí o início de um rebaixamento. Aqui eu já, olha a diferença, ó, aqui eu já estou simulando um rebaixamento aí depois de 5 dias. Então, ó, 1 metro de reservatório que ia ser rebaixado por dia. Depois de 5 dias, o nível d'água desceu. Deixa eu te mostrar mais uma. Agora, depois de 15 dias, ó. Eu rebaixei aqui só 10 metros nesse reservatório, a uma taxa de 1 metro por dia. Então, com 15 dias, já tinha 5 dias que a gente atingiu um equilíbrio aqui do reservatório. Só que repara o seguinte, olha o que está acontecendo dentro da barragem. Ó, início do rebaixamento, após 5 dias e após 15 dias. O que você observa? Vai havendo uma horizontalização das linhas equipotenciais, então está havendo mudança de pressão aqui dentro, e a linha piezométrica ela deveria estar aqui embaixo, né? Ó. Acompanhando quem? Acompanhando a posição do nível d'água no reservatório. Por que que isso não acontece? Porque aqui dentro, material impermeável. Aqui fora, o que eu tenho? Essa taxa de rebaixamento e eu que defino, seja aí em função de quê? Em função da minha explotação de água, né? Do meu bombeamento. Agora aqui não, né? Aqui não. Calibração é o procedimento em que realizamos a comparação de valores apresentados por um equipamento de medição e os valores gerados por um padrão de referência. Exatamente, né? O que você está vendo então em relação à linha piezométrica? Ó, ela não acompanha. Por conta de quê? Por conta desse material que é impermeável. E aí eu fui continuando. Ó. Depois de 25 dias, olha a diferença agora. Ó. Peguei 15 dias, somei mais 10. Observa que no nível d'água, no reservatório, não tem mudança. Ó, depois de 1 ano, olha o que acontece aqui. Ó. Depois de 1 ano para essa barragem, você ainda
está vendo que não está equilibrado. O que seria esse equilibrado? Seria a linha piezométrica vindo aqui embaixo, ó. Nunca acima da cota do reservatório. Isso aqui está relacionado com o quê? Está relacionado com os excessos de podopressão que são desenvolvidos aqui dentro, por conta desse gradiente de pressão. E isso tem que ser verificado? Tem que ser verificado. Se eu estou gerando excesso de podopressão aqui dentro, o que vai acontecer? E a estabilidade? Como que vai ficar a estabilidade ao longo de toda essa etapa de rebaixamento? Vamos supor que a barragem agora vai operar nesse nível. E aí? E esse excesso de podopressão aqui, ó? Para isso, a gente tem que fazer um estudo acoplado. Tem que verificar lá a minha estabilidade. E tá aqui alguns exemplos, ó. O fator de segurança montante era 2,87, né, na montante, no talude de montante, e aos 0 dias, assim que iria começar o rebaixamento. Aos 5 dias, ele caiu para 2,13. Olha só, aos 15 dias, 1,73, né? Depois, 25 dias, 1,79. 365 dias, 1,81. Esvaziamento, rebaixamento rápido poderia gerar colapso no maciço? Com certeza. É por isso que as normas, que os manuais vão pedir, ó, você tem que fazer isso aqui, ó, essa verificação. O que seria esse colapso? Se esse rebaixamento produzisse um fator de segurança igual a 1 ou menor do que 1 no seu modelo, isso é colapso. Isso aqui vai ser ruptura e aí você não vai poder executar isso aí na prática, tá? Portanto, a brincadeira é essa, ó. Tô lá no meu 0 dias, 2,87. Comecei o rebaixamento, você não pode deixar com que esse fator de segurança desça abaixo de 1. Tranquilo? Quem me entendeu, manda um joinha aí. Tá claro isso? Se você pegar o manual da Eletrobras de 2003, se eu não me engano, ele vai falar assim, ó, ele vai te listar todas as atividades, todas as etapas de uma barragem que a gente precisa verificar. Então ele vai pedir lá, final de construção, que é quando a barragem acabou de ser executada, você ainda não encheu o reservatório. Outra etapa é a etapa de operação. Outra etapa é de rebaixamento rápido. E aí a gente também vai verificar a possibilidade de sismos nessa barragem, tá? Por quê? Porque eu preciso estudar essa estabilidade não só quando a gente encher o reservatório, mas em toda a vida útil dessa barragem. Tranquilo? Senhoras e senhores, muito obrigado pela participação de todos vocês. Essa aqui foi uma live bem produtiva. Vai subir aqui para o Instagram, vai ficar gravado. Daqui a pouco ela já vai também para o YouTube. E de onde veio tem muito mais. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente já começa a Semana da Estabilidade de taludes. E a gente vai apresentar com detalhe o que as empresas de geotecnia ou o que o mercado vai exigir de engenheiros e geólogos que queiram trabalhar com estabilidade de taludes. Tem campo demais. Ó, com esse tanto de desastre, de deslizamento que está acontecendo aí, você vai ver cada vez mais prefeituras exigindo o quê? Laudos de estabilidade. Para fazer um laudo de estabilidade, você precisa saber fazer análise de estabilidade. Para fazer análise de estabilidade, a não ser que você queira morrer de fome fazendo análise à mão, essa hora os haters vêm, né? Mas você vai precisar mexer aí com o software. Contenção precisa ter estudo de estabilidade. Muitas vezes você vai precisar até fazer um desses estudos aqui de percolação lá na sua contenção. Estou com incerteza de projeto, vai ter que fazer estudo de sensibilidade, como a gente viu aqui na live de ontem à noite. Tudo isso a gente vai discutir na semana que vem. Vão ser 3 aulas, tá? Vai dar aí quase 3 horas de aula só para a gente minuciar, a gente detalhar essas análises. Na primeira aula, eu vou te mostrar o que as empresas estão pedindo, o beabá, e vou te mostrar erros crassos, cara, que você não pode de forma alguma cometer
em estudos de estabilidade de taludes. Entrou para uma empresa, cometeu esses erros assim, cuidado, porque isso pode te comprometer. Na segunda aula, nós vamos mostrar todos os tipos de análise de estabilidade que você vai poder fazer aplicado à encosta, contenção, técnicas aí de estabilização, barragens, tá? Pilhas também, o procedimento aqui, o contexto vai ser o mesmo. E na terceira aula, a gente vai pegar e colocar a mão na massa. Vamos fazer uma análise do zero, lá dentro do slide 2, lá dentro do GeoStudio, e o pau vai quebrar, tá? Tudo isso aqui é literalmente um aquecimento para a semana que vem e eu tô te esperando. Ainda não se inscreveu? Vai aqui no link da bio e faz a sua inscrição. Vou te mandar um vídeo de uma barragem que rompeu no nosso sítio. Não é brincadeira e não aceito serviço mal feito. É exatamente isso, tá? Pode mandar aí que eu vou mandar pro pessoal também. Vou até compartilhar aqui se você me permitir. Show de bola? Luana, muito obrigado. E a todo mundo aqui, aquele abraço. Hoje à noite, 8 horas, tem mais live com a Rafaela Gomes, atual engenheira geotécnica na Terra Sol. E a gente vai discutir sobre o que ela passou aí, o que ela aprendeu nesse primeiro ano trabalhando com geotecnia. Beleza? Beijo nas crianças e até mais.